Muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. Permitam-me que agradeça em primeiro lugar o convite agora é CIDEF, ainda era do tempo do IDEF, mas fundiu com o outro centro com quem tive muitas relações no tempo do professor Piticunha, o Instituto Europeu. O Instituto Europeu. Exatamente. Que é a origem deste... Exatamente, também. Exato. E agradeço muito este convite e retribuo as referências amáveis e tão simpáticas da professora Nazaré Costa Cabral, por quem tenho grande admiração e com quem tivemos uma experiência de trabalho inesquecível quando organizámos um livro em conjunto, teve muitas peripécias, mas que saiu, foi publicado, aliás com contribuições muito valiosas, enfim, praticamente todas as pessoas que na época se dedicavam às questões de segurança social escreveram nessa obra. Bom, quando me convidaram para participar neste painel abordando o direito à segurança social na perspectiva económica, claro que tive a preocupação de olhar em primeiro lugar, não é uma leitura habitual para um economista, infelizmente, para a Constituição da República. Muitas vezes os economistas ligam um pouco ao texto fundamental e pareceu-me que realmente os constituintes foram, permitam esta opinião atrevida de um economista, foram muito sagazes, se assim se pode dizer, porque fugiram à tentação de colar excessivamente o direito à segurança social, o direito subjetivo à segurança social, ao mundo laboral. E, portanto, que era justamente a tradição que nós tínhamos, mesmo no sistema de previdência social, não é? Portanto, mais bismarckiano. E, portanto, os constituintes tiveram até essa audácia, de certa maneira, de colocar o direito à segurança social num quadro de direitos das pessoas, de direitos económicos, sociais, culturais até, não é? Portanto, até a organização, julgo que é essa, e o artigo 63 da nossa Constituição consagrou este direito de uma forma absolutamente irrestrita, sem qualquer restrição, para todos. Todos têm direito à segurança social. E depois atribuiu ao Estado aqueles deveres que conhecem muito melhor do que eu e que, enfim, são supostamente irão garantir a concretização desse direito reconhecido a todos. Mas também é interessante que mesmo no artigo sobre este direito à segurança social, o Estado já previu que iria apoiar, ou a Constituição obrigou, incumbiu o Estado de apoiar e fiscalizar as instituições particulares de segurança, de solidariedade social, com vista justamente à prossecução desses objetivos da solidariedade social. Ou seja, já fez aqui uma ligação a uma outra área de liberdades individuais reconhecidas a todos os cidadãos, porque essas instituições decorrem, em larga medida, da liberdade de associação, que nos é reconhecida também pela mesma Constituição. Portanto, está realmente tudo bem articulado e até de uma forma mais vasta do que aquilo que se popularizou nos anos 50 do século passado, como aquele conceito, aquela noção de cidadania social. A nossa Constituição vai mais longe do que isso e até alarga esse campo, mesmo à dimensão designadamente cultural e também de direitos políticos, económicos e pessoais. Ora bem, então este direito à segurança social, como é que vai impactar e como é que pode ser, ou que impactos é que também recebe da esfera da atividade económica? Eu resumi isto muito simplesmente a dois tópicos fundamentais, e outros abordarão certamente outros aspectos que me pareceram os mais óbvios. Por um lado, nós temos um enquadramento legal do exercício de qualquer profissão e de qualquer atividade económica, e este enquadramento legal funciona em primeiro lugar como uma restrição à própria atividade económica. Ela tem que obedecer a este direito à segurança social e vai fazê-lo na justa medida de que a relação contratual que vai estabelecer, no caso do emprego por conta do trabalho por conta de outra, vai justamente ser origem
ou permitir a concretização de numa determinada dimensão desse direito de todos à segurança social. Portanto, a atividade económica, por causa do enquadramento legal em que se move, interfere, impacta na maneira como se concretiza esse direito para uma larga parte das pessoas. E daí que o sistema de segurança social, como todos sabem, seja organizado em vários subsistemas, digamos assim, e um deles seja o chamado sistema previdencial, que justamente está baseado em larga medida nesta relação jurídica que se estabelece entre o empregador e o empregado. Não é exclusivamente isso, mas é em grande medida determinado por essa relação, que gera justamente a obrigação contributiva do trabalhador por conta de outra e do empregador, e gera a tal, evolui, digamos assim, ou ganha os contornos da tal relação sinalagmática que há pouco foi já referida no outro painel, e que é a geradora dos próprios direitos concretos às prestações sociais, portanto, a tal concretização do direito subjetivo à segurança social sob determinadas formas. Portanto, aqui é um primeiro aspecto muito importante que eu destaco. É uma restrição à decisão dos agentes económicos. Quem se movimenta na economia conhece esta restrição, como conhece outras que decorrem de outras áreas do direito ou da vida social em geral. E isso é um problema importante. No que diz respeito ao trabalho por conta própria, que hoje tem cada vez mais importância, já a situação é levemente diferente, ou era até há pouco tempo. Hoje também há uma obrigação contributiva não do empregador, mas de quem contrata prestação de serviços por pessoas que os prestam por conta própria, não é? Trabalham por conta própria. E, portanto, aí também já é muito recente, mas já houve essa criação dessa obrigação contributiva, e aí o que sucede é que passa a funcionar também como uma restrição ao funcionamento da atividade económica, também nesse domínio da prestação de serviços por parte de trabalhadores por conta própria. Ora bem, estes deveres particulares que são impostos depois pelo próprio direito, não à segurança social, mas da segurança social, como ramo do direito, aos empregadores e àqueles que adquirem os serviços, têm que inscrever na segurança social os trabalhadores subordinados, têm que fazer determinado tipo de declarações com determinados prazos, e sobretudo as obrigações contributivas são de facto dos aspectos, a meu ver, mais importantes que condicionam todo o exercício da atividade económica. Ora bem, como é que funciona esta relação e que impacto tem agora ela própria na economia e no funcionamento disto? Eu vejo as coisas do seguinte modo: emerge um racional associado a estes sistemas previdenciais que eu chamaria comutativo, isto é, de troca, e é uma troca por diferimento temporal. Quero dizer, eu que sou trabalhador assalariado, recebo todos os meses o meu salário, mas vou prescindir, ou o Estado, de uma forma mais precisa, impõe-me que eu prescinda de uma parte desse meu rendimento, seja a parte que me desconta pelos 11% na situação atual, seja a parte que seria minha, de alguma maneira, se o empregador não fosse ele próprio obrigado a entregar os seus 23,75, em regra geral, % sobre o meu salário. Bom, isso é assim, mas eu tenho aqui, portanto, uma compensação no futuro. Daí a tal lógica comutativa, um racional comutativo. No futuro eu estarei habilitado, dentro das regras que estão estabelecidas, a receber, de facto, essa minha pensão, neste caso, além de outras prestações que também estão subordinadas à obrigação contributiva ter sido a tempo e horas feita, com prazos diferentes, naturalmente, e horizontes temporais muito diferentes. Portanto, temos aqui este aspecto extremamente importante, que é a economia determina uma forma, em larga medida, através das relações contratuais de trabalho que se estabelecem, portanto, todos os estatutos laborais que estão integrados na vida económica atual, determina, numa larga medida,
a concretização do direito à segurança social, que é reconhecido a todos. E, tradicionalmente, o que é que ficava fora disto? Mesmo no quadro da nossa Constituição, mas durante os primeiros anos de vigência da Constituição da República e com a primeira Lei de Bases da Segurança Social. O que ficava fora disto era muito pouco. E havia até uma expressão, quando eu tive responsabilidades, justamente, que foram referidas na Segurança Social, ainda se usava a expressão do carro-vassoura. O que havia eram os regimes não contributivos, mas com uma expressão muito pequenina, da pensão social, etc. E havia a ação social, que acabava por ser, no conjunto, era esse o carro-vassoura, que apanhava aqueles que ficavam fora da recolha do lixo. Não era muito simpática essa expressão, mas enfim, já sabe que as pessoas que estão na burocracia dos sistemas às vezes olham para os seus clientes, e naquela época olhavam para os clientes como uns maçadores que tinham mania, que tinham direitos. Ainda havia um bocadinho esse espírito. Mesmo nos anos 90, hoje a situação é muito diferente e a modernização do nosso Estado implantou, de facto, e há que reconhecê-lo, uma lógica de cidadania e de relacionamento com a clientela, que ainda tem as suas zonas de exceção, mas apesar de tudo é muito diferente daquilo que era mesmo na década de 90, quando eu tive esse contacto mais aprofundado. Bom, portanto, o que ficava de fora era pouca coisa na época e hoje é muito mais, mas o racional aqui era completamente diferente. Não era um racional comutativo, de base contributiva, era um racional de cidadania de base de justiça social, digamos assim, que se obedecia a ideia de que não podíamos deixar uma certa parte dos cidadãos fora dos benefícios da riqueza que era produzida pelo país, no seu conjunto, e, portanto, havia aqui um elemento redistributivo bastante acentuado. É claro que sempre houve aqui, devo dizer, uma mistura genética entre os dois racionais, mesmo no sistema previdencial, porque, por várias razões que não entro no detalhe, acabou por ser necessário fazer correções por razões de justiça social ao próprio sistema previdencial, porque ele falhava em larga medida nesse aspecto e acabava por deixar gente, designadamente nos anos 80, com a grande inflação, pessoas que tinham salários anteriores a essa inflação, era muito baixo o valor nominal e não havia correção ainda monetária e, portanto, fazia-se uma média de rendimentos que ficavam muito baixinhos e havia pensões que mesmo nos anos 90 eram absolutamente miseráveis e estavam absolutamente desprotegidas e chocavam qualquer consciência social, não é? E política da época. Ora bem, o segundo aspecto que refiro é agora o de não me perder aqui nos meus papelinhos, peço desculpa. Num quadro de grande mutação, aliado aqui à ideia do pós-crise, aquilo que se vai passar e que é bem conhecido, não acrescentarei aqui nada, faço só o enunciado. Nós temos uma disrupção dos sistemas de produção por causas principalmente tecnológicas, mas não só, que vinha de trás e que a grande crise acaba por agudizar em alguns dos seus efeitos. O controle das cadeias de valor globais que se tinham formado desde o final do século XX começam a ser deslocalizados, não as atividades já tinham sido deslocalizadas antes, mas o controle das cadeias, os centros estratégicos, e começam a ir para a Ásia, e hoje nós temos aqui uma situação portuguesa absolutamente clara neste aspecto, não é? E grande parte dos nossos setores são controlados por centros chineses, designadamente, e outros, e portanto tudo isto aliado ao declínio demográfico dos países mais ricos e àquilo que se vai passando na própria sociedade, vai alterar profundamente as condições do exercício do direito à segurança social que a Constituição nos reconhece e que todos temos consciência. E há, sobretudo, a ideia que queria vincar e deixar como mensagem principal. Perdi aqui um bocadinho o controle do tempo, tenho 5 minutos. E, portanto, para cumprir esse limite, quero só referir o seguinte. Todos reconhecemos, creio eu, com facilidade, que emergiram novos riscos sociais
E, portanto, o direito da segurança social que se constituiu como contraparte, como ordenamento jurídico para reconhecer o direito à segurança social, o direito subjetivo de cada um de nós, está desfasado ou está desajustado à emergência de novos riscos sociais. São aqueles normais. Nós sabemos que hoje há um número muito grande de jovens, sobretudo jovens, que ficam durante muito tempo fora do trabalho e fora dos estudos. Tem uma expressão, os NET, o acrónimo anglo-saxónico. Por outro lado, a conciliação entre a vida pessoal e familiar e o trabalho, em muitas situações começa a ser extremamente difícil, quando não impossível. Por exemplo, quando há famílias monoparentais, o único progenitor que fica com filhos a cargo tem dificuldade em conciliar isso com uma carreira, por exemplo, bem-sucedida na vida profissional. Há dependências e doenças crónicas que se tornam a contraparte, digamos assim, dos progressos e dos ganhos de longevidade que todos gostamos de mencionar, mas tem essa contraparte que não está resolvida. Há um fenómeno que podemos chamar de uberização do trabalho, portanto, uma utilização de estatutos não diversos de trabalho ou de prestação de serviços, mais propriamente, que levantam muitos problemas também de proteção social, e há a própria globalização do mercado de trabalho, que leva a estes movimentos incessantes de entradas e saídas das pessoas. Por um lado, estamos sob pressão das zonas mais pobres do planeta, designadamente a África, que também nos atinge um pouquinho aqui, mas a Europa do Sul, especialmente a Itália e a Grécia, estão muito vulnerabilizadas perante isso, e também há as situações de infoexclusão. Por outro lado, também, ainda no mercado de trabalho, os nossos melhores quadros também têm a tentação que a crise agravou e o pós-crise não resolveu, de eles próprios emigrarem à procura de oportunidades mais interessantes. Ora bem, o grande problema é que o racional comutativo, aquilo que eu chamei o racional comutativo, que tinha por base este adiamento temporal, contribuo hoje e recebo amanhã, deixa de funcionar para muitas destas situações de risco. Não é o fundamento da cobertura destes novos riscos. Isso coloca aqui um grande problema. Isto é, a base contributiva do nosso financiamento está desafiada de uma forma que eu julgo irreversível. Porquê? Porque, por um lado, há uma grande irregularidade de rendimentos, os perfis de rendimentos e até as situações de desemprego prolongado, que no nosso sistema geram direitos, mas não geram receitas, e que se podem prolongar muito no tempo. Portanto, é desajustado, este tipo de perfil remuneratório é desajustado a um financiamento consistente e suficiente para garantir prestações adequadas. Uma prestação adequada quando ela mantém sensivelmente o nível de vida que a pessoa tinha, no essencial, quando trabalhava e oferia uma remuneração de qualquer tipo, salário ou remunerações de profissão livre, mas deixa de o ser, ou então os sistemas ficam insustentáveis. Nós estamos a viver justamente algo que começou em 2007 e que se prolonga até hoje e que certamente irá continuar, que é a redução desses níveis de adequação das prestações, sobretudo para os rendimentos médios da população, a faixa da população com rendimentos intermédios. Por outro lado, o racional equitativo não está ajustado a isto, porque lida sobretudo com situações pontuais de pobreza. Como é que isto pode evoluir? E concluo aqui. Eu, com outras pessoas, penso que devemos equacionar um novo racional, que eu chamaria de conta individual. Nós temos de ter um deve e um haver, cada um de nós, no futuro, com o sistema público de segurança social. E, portanto, vamos aportando contribuições, nós e os nossos empregadores, mas eu acho que, no futuro, uma pessoa que hoje tem 20 anos vai entrar no mercado de trabalho nos próximos 10 anos, talvez, com um bocado de sorte, porque se vai prolongar ainda a fase de estudos, mas vai tendo trabalhos pontuais. Ela pode aportar contribuições para o sistema, na parte previdencial, se essas contribuições forem flexibilizadas e não com a rigidez atual. Em momentos em que as coisas correm muito bem,
se calhar outros rendimentos, que até podem não ser estritamente trabalho, podem ser englobados para contribuir para essa conta individual e do outro lado vai recebendo e vai utilizando. Por outro lado, cada vez mais temos que dar atenção à formação de créditos sem contrapartida pecuniária contributiva. O que é que eu quero dizer com isto? Se os deveres e a paixão da parentalidade de retirarem pessoas do mercado de trabalho ou da atividade remunerada, isso não quer dizer que não deva ser considerado. Por exemplo, no quadro de políticas natalistas. Então há créditos que se vão formar aí, por mérito, digamos assim, das opções individuais, que a sociedade reconheça. Se a pessoa também se retira numa sabática, que hoje é um privilégio da vida universitária, mesmo assim algo condicionado, mas que se poderia equacionar de uma forma alargada, e se as pessoas tiverem uma sabática de 6 meses a 1 ano, em que se dedicam a aprofundar em condições bem, enfim, responsabilizantes, tudo isso pode gerar créditos que hoje só são gerados nas situações de desemprego involuntário. Esses créditos a prestações futuras. Portanto, eu julgo que será esse uma primeira linha de transformação, um racional de conta corrente individual, muito mais flexível, onde também poderá ser considerado transferências individualizadas do próprio Orçamento de Estado. Em vez de fazermos transferências só porque sim, para tapar buraco, que é o atual, ou então para finalidades muito bem definidas de certo tipo de prestações, podemos fazer individualizadas, numa lógica de rendimento básico universal, que hoje se recomeça, aliás, ela já teve uma primeira fase de discussão aqui há uns anos, mas agora se recomeça a discutir com mais vigor. Portanto, cada um de nós pode ter direito a um certo capital, entre aspas, que lhe alimente um rendimento básico universal no seu ciclo vital, que o Estado garanta com outras lógicas, ou com outra base que não contributiva, através do imposto. Esse é, finalmente, e remato então aqui a minha intervenção, esquemas complementares de proteção, com portabilidade, baseados numa responsabilidade solidária, que se pode materializar em esquemas de fundos de pensões, em esquemas de PPRs, em modalidades mutualistas que, por razões de ofício, me dizem muito respeito e que eu muito aprecio. Se calhar temos que encarar uma experiência com uma inglesa muito interessante, chamada auto-enrollment, que alguns provavelmente ouviram falar, criar um sistema complementar que, sendo facultativo, é introduzido de forma automática, os ingleses chamam isso auto-enrollment, auto-inscrição. Primeiro as fizeram para grandes empresas, depois difundiram para mais empresas. As pessoas podem sair, fazer o opting-out, mas há uma inércia natural e, portanto, a maior parte das pessoas, a experiência inglesa é essa, ficam. Aliás, nós temos uma experiência semelhante na área da saúde, que é a ADSE, em que já não é obrigatório ficar na ADSE, mas houve muito pouca gente que tenha saído por essa inscrição automática, o auto-enrollment, ao mudar o sistema, deixar de ser obrigatório. E, por outro lado, a promoção, eu acho que aqui é uma pedra de toque, é a promoção da literacia financeira. Acho que isto é uma batalha, há um plano sobre isso, público, há iniciativas, mas é uma batalha absolutamente decisiva, aumentar os nossos níveis de literacia financeira. Isto é, termos cada vez mais cidadãos que compreendem os fundamentos financeiros da nossa vida coletiva e porque é que as opções que tomamos hoje têm efeitos dilatados no tempo que afetam depois as condições de funcionamento da economia e de vida de cada um de nós no futuro. Penso que isso é absolutamente essencial. Por outro lado, animar-nos também aqueles que querem, de uma forma correta, tirar vantagem de oportunidades que se criam neste domínio para a iniciativa individual, sobretudo ligados aos esquemas complementares de proteção social, designadamente de segurança social, mas também na área da saúde, que é o artigo seguinte da Constituição, salvo erro, mas já não nos diz respeito nesta sessão. Muito obrigado pela vossa atenção.